Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também que o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos concluindo com essa Santa Missa a nossa profecia do avivamento aqui em Vitória da Conquista. E nós percebemos, pelo movimento da liturgia, aquilo que o Senhor quer nos revelar, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, ao final desse nosso encontro, principalmente percebendo
esse movimento do Espírito no nosso coração. E a profecia do avivamento é uma profecia em movimento, é algo que Deus despertou para nos conduzir num caminho. E esse caminho que o Senhor determinou para nós dentro da profecia do avivamento é um caminho de intercessão, de clamor, para que venha o poderoso avivamento sobre a face da terra. Hoje pela manhã eu ia até falar, depois daquele momento que nós fizemos de intercessão pelo Brasil, mas aí acabou me fugindo ali o que eu ia partilhar para concluir aquele momento de oração que nós fizemos, mas agora voltou ao meu coração. Eu estava em Cachoeira Paulista e fui acionado por um pastor evangélico americano que queria falar comigo sobre algo que Deus havia colocado no coração dele. E muito prontamente eu conversei com esse irmão, e ele trazia, porque ele ficou sabendo da profecia do avivamento, e sabia que eu estava ali na organização junto com os meus irmãos, e ele veio partilhar comigo que Deus trouxe uma revelação para ele, num momento muito profundo que ele teve com Deus, com o Espírito Santo. E ele estava falando dessa revelação em muitos lugares por onde ele caminhava. A revelação foi a seguinte: que viria um avivamento. Isso Deus já tinha também falado conosco. Que viria um avivamento, e esse epicentro do avivamento se daria no Brasil. Começaria no Brasil. Isso também nós tínhamos intuído profeticamente dentro dessa realidade de oração por avivamento. Mas aí ele trouxe algo que ouvir da boca de um irmão protestante, de uma igreja evangélica, gerou no meu coração, em primeiro lugar, uma alegria e um impacto também. Porque ele falava com muita convicção. E ele disse para mim: padre, Deus me revelou que esse avivamento irá acontecer na igreja católica. E ele disse assim: se os meus irmãos evangélicos não se atentarem, eles ficarão com dor de cotovelo por aquilo que Deus vai fazer na igreja católica. E eles ficarão fora daquilo que é projeto de Deus para todos nós cristãos, mas que Deus quer fazer na igreja católica. E na profecia, no livro da profecia do avivamento, eu afirmo isso, categoricamente, que esse avivamento que nós esperamos só pode acontecer onde a Virgem Maria é reconhecida como a mãe do Senhor e nossa mãe. Porque ela estava no cenáculo, naquele primeiro derramar do Espírito Santo que impulsionou a igreja para a missão. E ela estará nesse avivamento que varrerá a face da terra antes da vinda gloriosa do Senhor. E a liturgia nos mostra a igreja se organizando. A primeira leitura nos mostra exatamente isso. Aquele primeiro momento da evangelização, a igreja começou a crescer, o número de cristãos, de pessoas que eram tocadas pela pregação dos apóstolos, pelo testemunho dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos. A igreja começou a crescer, e claro, aonde há crescimento começa a aparecer também problemas, e precisou se institucionalizar. E a gente vê aqui a institucionalização do diaconato. Os apóstolos entenderam: nós vamos cuidar, nós vamos cuidar da palavra e da oração, e nós vamos ordenar esses ministros para cuidarem das viúvas, da mesa dos pobres, porque na igreja ninguém pode ficar de fora. Diga para quem está do seu lado: na igreja ninguém pode ficar de fora. Ela é um lugar de todos, para todos. E aí existe, os meus irmãos sacerdotes bem sabem disso, um termo usado pelo Concílio Vaticano II. A igreja é sacramento universal de salvação. A igreja é sacramento universal de salvação, mas dentro dessa dinâmica da institucionalização, da organização, nunca o Espírito pode ficar de fora, porque é o Espírito que movimenta, é o Espírito que traz a vida. O Espírito não pode ser colocado de lado, a organização não pode matar o Espírito. E aí a gente vai vendo a dinamicidade da igreja nesses 2000 anos,
não é? Congregações, ordens religiosas, institutos, novas comunidades, a nossa estrutura paroquial, as nossas estruturas pastorais, mas quem move a igreja é o Espírito Santo. E eu até quero partilhar com vocês um texto do patriarca ortodoxo de Constantinopla, chamado Atenágoras. Ele vai dizer assim: sem o Espírito Santo, Deus está longe. O Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é uma simples organização. Papa Francisco, no início do pontificado dele, ele disse: se nós não seguirmos a Cristo, se nós não abraçarmos a cruz, se nós não edificarmos nele, a igreja vai ser somente uma ONG, uma organização que até faz obras sociais, né, cuida disso aqui, daquilo outro, mas ela não vai ser igreja do Senhor. E aqui Atenágoras está dizendo: a igreja sem o Espírito Santo, ela é uma simples organização. Atenágoras continua: a autoridade é uma dominação, a missão fica sendo só propaganda, o culto é uma velharia, e o agir cristão uma obra de escravos. E agora ele passa para a etapa, mas com o Espírito Santo. Mas no Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. O homem está em combate contra a carne. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho se faz poder e vida. A igreja realiza a comunhão trinitária. E a autoridade se transforma em serviço que liberta. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação. O agir humano é deificado. A gente não vai se tornar Deus, mas Deus compartilha a divindade dele conosco, nos santificando. O Espírito Santo, ele faz essa obra. E eu preciso me perguntar, porque eu me perguntei quando eu me preparava para essa liturgia: qual é o meu lugar na igreja? Se pergunte aí, qual é o meu lugar na igreja? Faz essa pergunta para você mesmo. Qual é o meu lugar na igreja? Você está dormindo ou vou ter que dar um grito? Eu pedi para você se perguntar: qual é o meu lugar na igreja? Bata no peito e fala isso: qual é o meu lugar na igreja? Aí sim, é nós. Olha para quem está do seu lado, pergunta para essa pessoa: qual é o seu lugar na igreja? Olha aqui, nesse altar nós temos seminaristas. Graças a Deus a vida de vocês é um trânsito, é transitório. Vocês não vão ser seminaristas para sempre. Vocês estão no seminário para serem padres, né? Nós temos aqui diácono, temos aqui padres, sacerdotes, nós temos aqui pessoas casadas, nós temos aqui ministros de música, nós temos aqui diversos ministérios. Ministério na política, por que não dizer que é um ministério? Para um cristão tem que ser um ministério. Para quem acredita em Jesus Cristo e que serve a Jesus, é um ministério de serviço. É uma autoridade que serve para o bem de todos. Porém, ontem na Santa Missa, ou melhor, na adoração, o Senhor nos dizia em palavra de conhecimento, em palavra de ciência, que apesar das nossas diferenças, e as nossas diferenças são enriquecidas pelo Espírito Santo. O diácono Nelson Correia, da Canção Nova, ele tem uma frase: as nossas diferenças não são barreiras, elas são riquezas. As nossas diferenças, nós temos ministérios diferentes. O Fábio Lira tem o jeito dele de pregar, eu tenho, nós estávamos até conversando isso em relação à profecia do avivamento do próximo ano, né? Na profecia do avivamento a gente consegue detectar os ministérios, não é verdade? A gente tem doutores, mestres, que vão lá e nos dão baitas ensinamentos teológicos. A gente tem ministério de profetas, a gente tem ministério de pastores. Gente, se a gente for pegar aqui a carta aos Efésios, no capítulo 4, aqueles ministérios, vamos pegar, é bom pegar.
Só para a gente ser iluminado pela palavra diante dessa dimensão. Veja só o que o Senhor diz. Versículo 11 do capítulo 4 da carta aos Efésios. A alguns ele concedeu serem apóstolos, os bispos, Papa, que é Pedro, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Até chegarmos, repita comigo, até chegarmos todos juntos. Vamos repetir? Até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos. Repita comigo, ao estado de adultos. E qual que é ao estado de adultos que o apóstolo Paulo reconhece? Ele vai dizer, a estatura do Cristo em sua plenitude. E nós só podemos chegar à estatura do Cristo em sua plenitude por um trabalho do Espírito Santo na nossa alma. Mas cada um desses ministérios destacados aqui pelo apóstolo, toda essa organização, e aí é interessante quando a gente vai ver os diáconos. Foi instituído os diáconos, mas os diáconos não deixaram de pregar a palavra, não ficou só com os apóstolos. Se a gente for pegar o texto dos Atos dos Apóstolos, aquele Filipe que vai pregar e começa a reunir multidões e a fazer milagres, é o diácono, não é o apóstolo, é o diácono, lá nos Atos dos Apóstolos. Então a gente começa a perceber o que? A liberdade do Espírito em cada um dos ministérios, não fica condicionado não, o Espírito trabalha segundo o querer de Deus em cada um dos ministérios. Filipe vai lá, prega para a multidão, expulsa os demônios, cura os doentes, ressuscita os mortos, depois o Espírito arrebata ele vai ensinar para o eunuco etíope sobre o profeta Isaías, batiza o etíope, e por aquele único homem, eu sempre digo isso, Deus não precisa de muito, Deus precisa de um que tenha coragem. O evangelho chega na Etiópia inteira. Mas tudo o que Deus nos dá, vai dizer assim, versículo 12, assim ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Diga comigo, o que o Senhor tem me entregado, o que o Senhor tem me dado de ministério, de serviço na igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo que é a igreja. E aí eu volto a dizer, nós temos diversos ministérios, nós conseguimos hoje contemplar isso aqui. Mas ontem na adoração, a visão que Deus me dava era do nosso DNA espiritual se misturando, lembra? Como se fosse até um holograma, uma coisa bem avançada, padre. Bem moderna, meio inteligência artificial. E os DNA se misturando, e Deus dizia, vocês têm um DNA comum, apesar das diferenças. Vocês são filhos adoradores. E eu quero acrescentar, profecia do avivamento, somos filhos adoradores e intercessores para que venha o poderoso avivamento sobre a face da terra. Para você não deixar essa pessoa que está do seu lado dormir na missa, segura na mão dela, é uma técnica. Balança a mão dessa pessoa, fala para ela, é nós. Balança a mão dela, Deus está confiando a você um ministério de intercessão. Daqui para frente, você precisa se comprometer com o Espírito que moveu o seu coração, que despertou você na profecia do avivamento. E esse ministério que o Senhor te entrega é para você interceder pela sua paróquia, pela sua cidade, pelo seu estado e pelo avivamento do Brasil. Porque, diga para ele com um sorriso bem lindo, diga, é nós. Porque nós
fomos despertados por Deus para um ministério de intercessão, de clamor, de comprometimento com a salvação de muitos e com a edificação do corpo de Cristo. Diga para ele: juntos nós poderemos alcançar os corações, pessoas que nós nem conhecemos, mas que serão despertadas para esta obra, para o avivamento, para serem filhos, adoradores na Santa Igreja, para chegarem à maturidade, à estatura do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Balança a mão desse irmão e diga: Deus precisa somente de um homem, de uma mulher. Você está disposto? Olha para ele e fala: Deus escolheu você. Glória a Deus. Pode aplaudir esse irmão. Eu estou abrindo aqui, que eu queria ler para você uma palavra profética do cardeal Sará, que eu li hoje de manhã, mas eu quero reafirmar para você. Olha só, o cardeal Sará vai dizer assim para nós de forma muito profética: um homem de joelhos é mais poderoso que o mundo. É uma fortaleza inexpugnável contra o ateísmo e a loucura dos homens. Um homem de joelhos faz tremer o orgulho de Satanás. Todos vocês que aos olhos dos homens não têm poder nem influência, mas que sabem permanecer de joelhos diante de Deus, não tenham medo daqueles que querem intimidá-los, porque a sua missão é grandiosa. Não tenham medo daqueles que querem intimidá-los, pois sua missão é grandiosa. Ela consiste em impedir que o mundo se desfaça. Repita comigo: ela consiste em impedir que o mundo se desfaça. Diga mais uma vez: ela permite que você impeça que o mundo se desfaça. Diga comigo: Senhor, daqui para frente eu vou assumir essa responsabilidade, porque eu faço parte desse povo que São Pedro está dizendo: vós sois a raça escolhida, vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Deus nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Eu quero chegar um pouquinho mais perto para dizer isso para você. Deus escolheu você. Deus fez um chamado. E Pedro está dizendo, Pedro está vendo cada um de nós que estamos sentados aqui. Pedro está vendo cada um de nós que fomos escolhidos. Eu e você estávamos no coração do primeiro Papa da igreja, do apóstolo, do príncipe dos apóstolos. E ele estava dizendo, e ele diz a mim e a você nessa primeira carta: vós sois a raça eleita, a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio edificado para oferecer sacrifício. E na hora que eu acabei de ler esse trecho, quando falava ali do sacerdócio, Deus me recordava da experiência que Nossa Senhora permitiu os pastorinhos fazerem em Fátima. Eles viram o inferno, e eles viam almas queimando no inferno. Era aterrorizante aquela visão permitida pelo céu para crianças. E aquelas crianças, na pureza do coração delas, perguntaram para a Virgem Maria por que aquelas almas estavam queimando no inferno. E Nossa Senhora disse:
é porque não tem quem reze e faça penitência pela conversão dos pecadores. Olha para quem está do seu lado e diga: chegou a hora da gente assumir esse papel no nosso sacerdócio batismal, oferecer sacrifícios, oferecer orações pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. Meu irmão, você está percebendo que eu estou fazendo essa homilia num tom de missão, de envio? Porque nós precisamos sair daqui conscientes que nós temos uma missão. Nós temos que sair daqui conscientes de que Deus nos deu um chamado. Uma vez uma menina que morava em Luca, ela é minha amiga. Não que eu vivi na época dela, mas ela é minha amiga do céu. Seu nome é Gema Galgani. Alguém aqui já ouviu falar de Santa Gema Galgani? Eu sempre ando com uma cruz passionista. Aqui tem 7 relíquias de 1º grau dos santos passionistas. Aqui tem uma relíquia de Gema Galgani, a minha amiga do céu, Maria Goretti, que eu peço a intercessão dela para eu ser puro, para eu ser santo, para eu ser casto. Tem 7 relíquias de 1º grau aqui, ex corpore de santos passionistas. E um dia Gema Galgani encontrou um homem, um estrangeiro em Luca. E ela sentiu que aquele homem estava em estado de pecado mortal. E ao encontrar aquele estrangeiro, ela foi muito gentil com ele. Ela assumiu aquele estrangeiro em intercessão. Só que Gema tinha êxtases místicos. E o Vaticano mandou pesquisadores, pessoas para avaliá-la, e um diretor espiritual para acompanhá-la. E esse diretor espiritual tinha chegado a Luca e estava na casa de Gema nesse dia específico. E ela era muito discreta, ela não tinha os êxtases. Quando ela percebia que Deus estava movendo o coração dela para ela entrar num estado exático de êxtase, ela ia para o quarto dela se esconder para que ninguém visse. Mas o padre que foi enviado para o Vaticano para dirigi-lo espiritualmente, para dar uma resposta se aquilo era de Deus, se era do diabo, ou se era uma coisa psicológica, foi atrás. E Gema começou um processo de intercessão por aquele rapaz, naquele êxtase. E ela estava falando direto com Jesus. Ela falou: Jesus, eu estou te pedindo, salva aquele rapaz. E Jesus dizia: Gema, eu não consigo salvá-lo. Ele não se arrependeu dos pecados dele. Ele não quer a salvação. E ela insistia e orava ali, e o diretor espiritual visualizando aquilo tudo. Ela importunou tanto a Jesus que Jesus contou para ela cada um dos pecados que ele tinha cometido. E ela foi dizendo em voz alta. E eram coisas assim absurdas. E aí veio um silêncio. E aquela menina disse para Jesus: então tá bom, Jesus, eu vou pedir para sua mãe, para ela me ajudar. Aí Jesus jogou o pano, né? E aí ela falou: Virgem Maria, me ajude na salvação desse rapaz. Olha a preocupação de alguém que tem o desejo de salvar almas. Uma alma. Santa Teresa d'Ávila dizia: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela salvação de uma única alma. E aí ali naquele êxtase, Nossa Senhora entrou na jogada, e Jesus falou: não, aí você pegou na minha fraqueza. E aí Nossa Senhora, né, na intercessão ali, o padre viu que o rosto de Gema saiu daquele estado de tensão e ficou em paz. Ela voltou do êxtase. Batem na porta, toque, 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 toque. Quando abrem a porta da casa, era o rapaz aos prantos. E ele dizia: eu encontrei com uma mulher muito linda num beco daqui da cidade, e ela me disse que aqui tinha um padre. E ela me convenceu que o meu coração estava distante de Deus e que eu não me arrependia dos meus pecados. E ele estava aos prantos: eu preciso de um padre. Nisso o padre Germano, o diretor espiritual da Gema: eu estou aqui. Foi confessar o rapaz. Qual foi o susto do padre? Todos os pecados que Jesus tinha revelado para Gema, o rapaz confessou. Só faltou um.
E aí o padre falou assim: você não fez isso aqui não? Ué, mas como é que o senhor sabe? Você está arrependido? O padre deu absolvição. Aquele rapaz foi salvo pela intercessão de uma mulher que resolveu ter uma visão de salvação das almas, entender que tinha uma missão: salvar almas. O Padre Jonas sempre nos ensinou na canção nova: dai-me almas e ficai com o resto. Jesus está dizendo: não se perturbe os vossos corações, tendes fé em Deus, porque o mundo está tão perturbado, porque o mundo deixou de acreditar em Deus. Tendes fé em mim, porque o mundo está em convulsão, em perturbações constantes, porque o mundo tem se distanciado de Deus. O mundo tem se afastado de Deus. O mundo tem colocado mais a sua confiança nos homens, nas coisas, no poder, no dinheiro, nos meios de comunicação, na ciência, e tem enfraquecido a confiança dele em Deus. Os homens estão sendo contaminados por um positivismo, onde somente o que pode ser provado é o que verdadeiramente existe. Mas hoje eu quero dizer para você: Deus quer propor a mim e a você, ao final da profecia do avivamento, que nós comecemos a acreditar mais no invisível do que naquilo que nós estamos vendo, que nós acreditemos mais nas coisas celestes, que o céu está a nosso favor, que Deus, Ele olha para o seu povo, que Deus quer abençoar o seu povo, do que olhar para essas realidades meramente humanas e que não nos leva à experiência que Deus quer que nós façamos. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está chamando você a acreditar com todo o seu coração nele, a acreditar em Jesus, a recorrer a Jesus, mas também a dizer para Jesus: usa-me, Senhor, para que o seu reino venha, para que o seu reino aconteça na vida de tantas pessoas, para que venha o avivamento. Usa-me, Senhor. Todos os dias eu peço para o Senhor me usar. Todos os dias eu peço ao Senhor que eu não perca tempo. Hoje eu estava ali abraçando as pessoas atrás. Eu recebi um testemunho, porque eu lembro da palavra de ciência. Eu estava celebrando a missa do Clube da Evangelização em Cachoeira Paulista, na quarta-feira. Estava diante do Santíssimo, e eu lembro como se fosse hoje, que Deus tinha me dado uma palavra, e a palavra era essa: Deus está visitando um rapaz que caiu de um cavalo. Ele está com muitas dores, foi diagnosticado fraturas, mas o Senhor me diz que está curando esse rapaz. Eu lembro dessa palavra, porque cair do cavalo não é qualquer um que cai não, hein? Isso é raro, cair de cavalo, porque nem todo mundo tem cavalo. Eu, por exemplo, tenho não sei quantos, 20 anos que eu não ando de cavalo ou mais. E aí a senhora veio falar comigo que o sobrinho dela caiu do cavalo e estava aos gritos de dor, porque estava no hospital em Minas Gerais, tinha quebrado a bacia, tinha outras fraturas, gritos horrorosos. E ela lembrou que era quarta-feira, e ela foi rezar pelo sobrinho dela. E na hora que ela estava rezando pelo sobrinho dela, o padre Roger, lá em Cachoeira, disse: Jesus está visitando um rapaz que caiu do cavalo, que está aos gritos por causa de fraturas, e Jesus me disse que ele está sendo curado. Ela falou: é o meu sobrinho. Nisso ela ligou para ele, ele estava aos berros, com dor, e ela disse a palavra que foi proclamada. Só que o hospital disse que ele tinha que ser transferido, porque não tinha recurso, até mesmo para cirurgias que precisariam ser feitas. Eu imagino que foi no translado da ambulância até o hospital. Quando ele chegou no hospital e o médico foi fazer os primeiros socorros e o atendimento, ele não tinha mais fratura. E o médico disse: caminha, anda, corre. Ele voltou para casa totalmente curado. Foi trabalhar no trator, montou no cavalo de novo. Por que eu estou te contando isso?
Porque Deus só precisa de corações abertos e disponíveis para Ele fazer a obra. Diga para esse irmão que está do seu lado: pode ser absurdo o que eu vou te falar, mas eu quero te dizer, Deus quer precisar de você na obra. E Ele está dizendo: não se perturbe o seu coração, tendes fé em Deus. Jesus está dizendo: tendes fé em mim. E Ele está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha para Ele: e essa será a recompensa daqueles que permanecerem fiéis, daqueles que abraçarem a vontade de Deus e viverem em estado de avivamento todos os dias. Onde você estiver, meu irmão, diga para ele: em estado de avivamento, você vai pedir por aquele lugar, vai pedir que a obra de Deus se estabeleça ali, mesmo que você não veja resultado imediato, mas Deus fará na sua vida e naquela oração que será respondida no tempo certo. Agora você faça a pergunta final: Deus pode contar com você? Pode? Pode? Você aí, o último na fila, pode? Deus pode contar com você? Então fica de pé. O Dudé trouxe uma cartinha da mãe dele para mim. A cartinha da mãe dele dizia assim, eu acabei não trazendo a carta, não vou poder lê-la na íntegra, ficou lá embaixo. Mas na hora que ele me entregou, ele falou: eu quero que você leia na minha frente, que a gente vai também tirar uma foto aqui para minha mãe ver que eu te entreguei. E a mãe dele dizia assim, que numa missa do Clube da Evangelização, na quarta-feira, ela trazia uma enfermidade cardíaca no coração. Ela estava acompanhando, sentada, né? Porque enfermidade cardíaca deixa a gente cansado, com diversas realidades que às vezes você não consegue ficar muito tempo em pé. E ela estava lá sentada rezando, e do nada o padre lá em Cachoeira, ajoelhado diante do Santíssimo, falou assim: Deus me diz que tem uma mulher sentada na sala com um problema no coração e que Ele está curando a senhora agora. Era a mãe do Dudé. E ela mandou o testemunho dizendo que aconteceu a palavra que foi proclamada, e ela mandou uma cartinha delicada agradecendo ao padre pela oração feita naquele dia. Segura na mão de quem está do seu lado. Eu gostei muito, padre, daquilo que o senhor me disse do seu fundador. Isso está muito vinculado ao que eu acredito do avivamento. O que o senhor disse para mim lá embaixo que o seu fundador fazia do globo? Estávamos agora há pouco na sacristia para paramentar. Entrou uma senhora com um bordado de ponto cruz com o globo. E ela pediu ao padre uma bênção, porque ela reza contemplando o mapa mundi e reza pelo mundo inteiro. E São Justino, o Solilo, nosso fundador, ele rezava de joelhos diante do globo, tocando no mundo, rezando pela santificação universal. Ele pede a nós também que rezemos e que em cada altar de paróquia vocacionista, capelas, tenha o globo debaixo do altar, para lembrarmos que temos que rezar pela santificação do mundo. E que sejamos santos, a princípio, em primeiro lugar, e depois santificadores de outras pessoas. Não é outra coisa senão dar minha alma, Padre. Rezemos pela santificação universal. E todos um dia estaremos juntos na eternidade, desde que resista aquilo que o mundo nos prende, que nos roubou de Deus. Sejamos santos e santificadores. Façamos de tudo, mesmo que isso nos custe a vida. Que São Justino possa interceder por nós, pelo Padre Roger e pela canção nova, que é o coração de Deus aqui na cidade, para nós católicos. Solta aí, aplauda isso, isso é profético. Obrigado, Padre.
Agora segura de novo na mão desse irmão aí. Olha para ele e fala: é nós na fita, meu irmão. Santos, santificadores. Avivados, avivalistas. Avivados para avivar. Quem aqui foi avivado, levanta a mão do seu irmão lá no alto. Olha aí. Você não foi avivado para guardar para você o avivamento. Mantenha a mão dele lá no alto. Você não foi avivado para guardar aí. Ah, eu fui, foi lindo aquele encontro, fiz selfie, tirei foto. Não. O que nós viemos pregar aqui nesse final de semana é isso. Você precisa sair daqui incendiado. Não estou dizendo que você vai agora pegar um caixote, né, como o profeta Jeremias, ir para frente de tantos lugares e começar a pregar. Não é isso. Você tem que saber com quem você anda. E por onde você passar, esse Deus estará com você. Se você passa, eu sempre passo assim, todas as cidades, gosto muito de dirigir. Aonde eu vou passando, eu vou consagrando aquela cidade ao Espírito Santo, vou pedindo que ali aconteça um avivamento. Por onde eu passo, eu entro no hospital para dar unção num doente, eu peço que aquele hospital seja todo visitado, porque nós somos avivados para avivar. E agora unido, como corpo bem unido, nós somos um corpo profético, a igreja de Jesus Cristo. Levanta a mão do seu irmão e comece a orar e pedir a Deus essa graça. Comece a pedir a Deus essa graça. Deus, eu não quero que isso fique só comigo. Eu quero transferir essa unção. Eu quero levar esse avivamento. Eu quero alcançar os corações. Eu quero me comprometer daqui para frente em dobrar os meus joelhos, porque um homem, uma mulher de joelhos dobrados é muito mais importante, mais poderoso do que qualquer pessoa poderosa desse mundo. Nós conseguimos impedir que o mundo seja destruído, mas nós queremos, Senhor Deus, muito mais. Nós queremos pedir as almas, nós queremos orar pela salvação e a conversão dos pecadores, nós queremos orar pela transformação das cidades, nós queremos orar pela transformação espiritual das nossas paróquias. Nós queremos ser pontos, Senhor Deus, de luz onde nós estivermos, onde o Senhor nos colocar, onde o Senhor nos levar. A partir da nossa casa, a partir de agora nós dobraremos o joelho da nossa casa pelos nossos. Talvez não poderemos falar muita coisa, porque vai incomodar, e não é isso. Mas nós vamos dobrar, às vezes, do silêncio, na hora que estiver todo mundo dormindo, e nós vamos consagrar a nossa casa ao Espírito Santo, a esse avivamento. Onde nós trabalharmos, nós vamos consagrar aqueles que trabalham conosco. E se tivermos oportunidade de falar, nós falaremos. Se tiver oportunidade de testemunhar, nós testemunharemos. Mas nós queremos, Senhor Deus, ser esses homens e mulheres enviados nessa missão de um Deus que conta com o nosso sim, que conta conosco, para que nós façamos essa obra que nos leva à consciência. Um dia nós receberemos o pagamento, e o pagamento será a morada celeste que Cristo preparou para nós. A paga para aqueles que assumirem a missão será a morada celeste que Cristo preparou para nós. Ergue os braços do seu irmão e canta, declarando aquilo que nós acreditamos e que nós nos comprometemos daqui para frente. Canta na presença dele. Levantamos nossa voz, na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Do povo do não Senhor. Iremos nos calar. Não iremos nos calar. Pedimos, venha ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade. Que sua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas
mas até lá, aviva-nos. que venha justiça, paz e equidade. Vamos! Que venha justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades, que o amor a graça transborde, a graça ouça a nossa voz, Senhor, ouça a nossa voz, que venha justiça, que venha justiça, que venha justiça, que venha justiça, paz e equidade, paz e equidade, que sua glória venha, que sua glória encha as nossas cidades, as nossas cidades, que o amor transforme, que o amor transforme, a graça transborde, a graça transborde. Ouça a nossa voz, Senhor, ouça a nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, Aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. a sua voz, que venha a justiça. Você canta, que venha paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Diga, ouça a nossa voz, Senhor, ouça a nossa voz. Você canta, quando o céu beijar a terra, quando pararemos de clamar, mas até lá, quando o céu beijar a terra, quando o céu, vamos, quando o céu beijar a terra, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, Aviva-nos, aviva-nos. Levanta a mão do seu irmão lá no alto. Ora por um instante no Espírito. As crianças que estão aqui representadas, Senhor, nós queremos, orando por elas, entregar todas as crianças desta cidade, das cidades aqui representadas, desse estado, do Brasil, de todas as nações. Visita as crianças, Jesus. Os jovens que estão aqui, os adolescentes, seja a representatividade da juventude, que esse ano se reunirá com o Santo Padre na Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Mas eu quero pedir que o Senhor visite os jovens que estão marginalizados, que estão nas drogas, que estão nos vícios, que estão, Senhor Deus, na violência, que são tão amados pelo Senhor, mas que possam ser visitados agora. Jovens que estão em depressão, jovens que estão em situações de risco, visita-os agora, liberta-os. Os que estão vinculados ao crime organizado, os que estão em seitas satânicas, os que estão vinculados a falsas doutrinas, os que estão perdidos emocionalmente, psicologicamente, confusos na sua sexualidade. Desperta vocações missionárias, desperta vocações no nosso meio. Vem, toca na juventude, os adultos que aqui estão. Eu quero apresentar os matrimônios, os pais, as mães. Eu quero colocá-los agora diante da sua presença. Eu quero orar, Senhor Deus, por essas famílias dessa cidade.
das cidades aqui representadas, dos estados, de uma forma especial da Bahia, mas do Brasil, do mundo inteiro. Eu quero colocar os anciãos na sua presença, cada representatividade, o clero que aqui está presente, os políticos que aqui estão presentes. Nós agora trazemos todas as esferas da sociedade até a sua presença. Nós pedimos que o Senhor adentre toda a dimensão do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, municipal, estadual, federal. Nós colocamos, Senhor Deus, a educação, as escolas, as creches, os berçários, as universidades. Pedimos que adentre esse avivamento, Senhor Deus, e que nenhum mal prevaleça. Nós colocamos a saúde, os hospitais, os postos de atendimento. Nós colocamos, Senhor Deus, diante da sua presença, toda a parte da educação, a parte, Senhor Deus, da saúde, a parte da cultura, a parte da ação social, de todas as esferas, Senhor Deus, da nossa sociedade. Vai orando. Nós colocamos nossa paróquia, o nosso pároco, nós colocamos a pastoral, o movimento, o grupo que nós participamos. Nós colocamos a canção nova. Eu quero ouvir mais barulho de avivamento. Nós colocamos cada um dos ministérios na Santa Igreja. Afaste da igreja toda confusão, afaste da igreja todo cisma, afasta da igreja toda heresia, afasta tudo aquilo que é levante satânico contra a sua esposa, Jesus. A igreja visita irmãos consagrados que estão em crise. Levanta o seu povo no poderoso avivamento, Jesus. Levanta, vai aumentando o volume da sua voz, a intensidade. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela salvação de uma única alma. Não queremos glória, nem coroa, só avivamento. Não queremos glória, nem coroa, só avivamento, só avivamento. Não queremos glória, nem coroas, só avivamento. Não queremos glória, nem coroas, só avivamento, só avivamento. Não queremos glória, nem coroas, só avivamento. Canta, não queremos glória, nem coroas, só avivamento, só avivamento. Não queremos glória, nem coroas, só avivamento. Vamos, não queremos glória, nem coroas, só avivamento. Não queremos glória, nem coroas, só avivamento. Você canta, não queremos glórias nem coroas, não queremos glória, só avivamento. Não queremos glórias nem coroas, só avivamento. Que venha a justiça
paz e equidade, que a tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá. Você canta, quando o céu beijar a terra, quando o céu beijar a terra. Quando o céu beijar a terra, eu acredito que se nós formos fiéis até o fim, nós seremos a geração que veremos o poderoso avivamento. Aleluia. Nós seremos a geração que veremos. Se você está aplaudindo porque você crê, pode ser mais forte. Bendito seja o Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga: bendito seja o Senhor. Amém. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Nós vamos para o ofertório. Se você puder ajudar a Canção Nova, nesse último ofertório da nossa profecia do avivamento, eu agradeço você. Eu agradeço a sua generosidade, eu agradeço a sua oferta, eu agradeço a sua oração pela Canção Nova. Então, se você puder, oferte nesse momento. Caso você não possa, ficar tranquilo e em paz, mas se você puder, faz a sua oferta. Desde já, Deus lhe pague. Deus abençoe você. Oferta no silêncio do altar, bendito.